Hoje nós vamos revisar o tema medicina legal, um tema que sempre que aparece nas provas aparece do mesmo jeito, cobrando ali declaração de óbito, quem que preenche DO. Então a gente vai revisar aqui para você acertar todas as questões da sua prova sobre esse tema. Então vamos lá, começando. Em relação ao preenchimento da declaração de óbito, considere as afirmativas abaixo. Afirmativa 1. O médico responsável por todas as informações contidas na DO não deve assinar uma declaração de óbito em branco ou deixar declarações previamente assinadas. Deve verificar se todos os itens de identificação estão devida e corretamente preenchidos. Afirmativa 2. A causa básica é definida como a doença ou lesão que iniciou a cadeia de acontecimentos patológicos que conduziram diretamente à morte ou às circunstâncias do acidente ou violência que produziram a lesão fatal. Afirmativa 3. Em casos de mortes naturais sem assistência médica em localidades com médico ocorridos geralmente em domicílio, estes óbitos deverão ficar sob a responsabilidade do Serviço de Verificação de Óbitos, cujo médico preenche a DO, que deve ser recolhida pelo órgão responsável. Quando não existe serviço de verificação de óbito, qualquer médico tem obrigação de preencher o documento. Assinale a alternativa correta. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente aqui é que declaração de óbito é um documento. E é um documento importantíssimo, porque ali você está declarando que determinada pessoa deixou de existir, pelo menos aqui para nós. Então, a gente precisa ter muita consciência do que a gente está colocando ali naquela declaração de óbito. Então, vamos lá analisar a alternativa, que a gente vai verificar se é verdadeira ou falsa, para depois olhar as alternativas. Então, a afirmativa 1 fala o seguinte: o médico responsável por todas as informações contidas na DO? Sim, com certeza, o médico ele é o responsável, ele que está carimbando e assinando aquilo ali, então ele é responsável. E justamente por isso, ele não deve assinar uma declaração de óbito em branco ou deixar declarações previamente assinadas. Gente, por favor, nunca façam isso na vida de vocês. Declaração de óbito é um documento extremamente importante. A gente está ali afirmando, né, que a pessoa faleceu, aquele documento vai para o cartório, vai gerar um registro, vai gerar uma certidão de óbito. Então, a gente não pode deixar isso aí carimbado previamente, assinado previamente. Então, isso aí não pode mesmo fazer. E todos os itens de identificação estão devida e corretamente preenchidos. Cabe a nós que estamos carimbando, assinando aquele documento, checar todos os dados de identificação. E não é checar no prontuário dados de identificação, porque muitas vezes aquilo ali pode estar errado. A pessoa que fica ali pegando os dados do paciente, ela anota o que ela entende. Muitas vezes ela não checa no documento. Então você, quando for necessário preencher uma declaração de óbito, deve saber que é sem rasura, com toda a atenção possível, pedir para os familiares os documentos do paciente, preencher com base nos documentos, e aí sim, todos os dados de identificação corretos, colocar ali, elencar a cadeia de eventos que levou ao óbito daquele paciente e também saber, é responsabilidade sua quando está carimbando e assinando. Então, nunca pode deixar isso previamente assinado. Afirmativa 1, correta. Afirmativa 2, a causa básica é definida como a doença ou lesão que iniciou a cadeia de acontecimentos patológicos que conduziram diretamente à morte, ou a circunstância do acidente ou violência que produziram uma lesão fatal. Corretíssimo, essa é a definição de causa básica. E a terceira afirmativa, em casos de mortes naturais sem assistência médica em localidades com médicos, ocorridos geralmente em domicílio, estes óbitos deverão ficar sob responsabilidade do Serviço de Verificação de Óbito, cujo médico preenche a DO que deve ser recolhida pelo órgão responsável. Quando não existe serviço de verificação de óbito, qualquer médico tem a obrigação de preencher o documento. Aqui a gente está falando de uma morte natural que aconteceu em casa. Então, a pessoa que estava velhinha e tudo, estava em casa, faleceu. E aí aqui não fala nada sobre se ela tem ou não um médico assistente. Uma morte natural, sem acompanhamento, sem um médico ali que verificou o óbito. Então, esse corpo, em locais que tem serviço de verificação de óbito, vai para serviço de verificação de óbito. Caso não tenha, o médico, qualquer médico da cidade, preenche a declaração de óbito, certo? Então, nosso gabarito aqui, todas as afirmativas estão corretas, tudo corretíssimo aqui. Se você quer saber que nos casos de morte natural, sem assistência médica, a DO deverá ser emitida pelo Serviço de Verificação de Óbito,
caso o local disponha desse serviço. Próxima questão, questão da PUC São Paulo, 2021. Dona Leonor, 80 anos, é portadora de demência de Alzheimer e foi internada hoje na clínica médica para tratamento de infecção urinária recidivante, com urocultura positiva para Proteus mirabilis. Sua filha refere febre de 38,5 graus Celsius há 2 dias, acompanhada de vômitos. Foi iniciada hidratação e antibiótico terapia na admissão, mas durante o período de febre e agitação psicomotora, cerca de 14 horas depois, ela caiu da cama e bateu a cabeça no chão. Foi indicada a realização de tomografia cerebral, mas foi encontrada morta pela enfermagem. O plantonista da enfermaria, o médico residente, Dr. Ricardo, constatou o óbito e encontrou todas as informações necessárias para elaborar a declaração de óbito. No seu lugar, você. Alternativa A, não preencheria a declaração de óbito, pois ela deve ser preenchida pelo médico do Serviço de Verificação de Óbitos, posto que Dona Leonor ficou internada menos que de 24 horas no hospital. Alternativa B, daria a declaração de óbito, afinal são conhecidas todas as causas de internação, sepse de foco urinário e do óbito, e você pode perfeitamente assinar como médico substituto, conforme preconizado pelo Conselho Federal de Medicina. Alternativa C, por ter sido acompanhada na intercorrência por residente, só daria DO mediante autorização do médico assistente, o professor da clínica médica responsável pelo leito. E alternativa D, encaminharia o corpo para o Instituto Médico Legal. E aqui a gente tem uma situação da Dona Leonor, que a gente sabe que ela teve uma questão urinária, uma infecção urinária, uma sepse de foco urinário e ficou internada. Só que não foi uma internação comum. Nessa internação ela teve um acidente. Ela caiu, bateu a cabeça e ela morreu depois desse acidente. Caiu no hospital, né? E bateu a cabeça estando ali no hospital. Então aqui ela coloca até uma pegadinha que fala assim, ó, na alternativa, na questão mesmo. É que o Dr. Ricardo, ele constatou o óbito e ele encontrou todas as informações necessárias para elaborar a declaração de óbito. Só que aqui não foi um óbito por conta de uma sepse de foco urinário, foi um óbito por conta de um acidente. E quando a gente tem um acidente, esteja a pessoa em casa, na rua, no hospital, independente do lugar, é Instituto Médico Legal. Ela precisa ser avaliada, fazer a autópsia e quem vai fazer a declaração de óbito é o médico do Instituto Médico Legal. Certo? Então, independente de se tinha médico lá, se o Dr. Ricardo, pobre do residente aqui, viu, constatou o óbito, sabia do que tinha acontecido, independente disso, Instituto Médico Legal. Então, vamos lá. Afirmativa A. Não preencheria a declaração de óbito, pois ela deve ser preenchida pelo médico do Serviço de Verificação de Óbito. Errada. Erradíssima. Alternativa B. Daria DO, afinal são conhecidas todas as causas da internação e do óbito. E você pode perfeitamente assinar como médico substituto, conforme preconizado pelo Conselho Federal de Medicina. Essa aqui estaria certa se ela tivesse morrido pela sepse e não tivesse tido esse acidente. Se não tivesse um acidente no meio da história e o óbito tivesse sido pela sepse de foco urinário, aí sim o médico substituto, ali o Dr. Ricardo, poderia assinar essa declaração de óbito. Agora, nesse caso, mesmo conhecendo as causas de internação, mesmo conhecendo a causa do óbito, não pode fazer declaração de óbito, porque é o Instituto Médico Legal. Alternativa C. Por ter sido acompanhada na intercorrência por residente, só daria DO mediante autorização do médico assistente, o professor da clínica médica responsável pelo leito. Errado, né? Coitado do residente, não vai fazer aqui declaração de óbito para essa intercorrência, porque essa intercorrência foi um acidente. Alternativa D, encaminharia o corpo para o Instituto Médico Legal. Corretíssima, acidente é igual ao Instituto Médico Legal. Então, é extremamente necessário, o médico pode conhecer tudo, pode saber exatamente o que aconteceu, pode saber exatamente a causa de morte, mas ele não está apto para preencher declaração de óbito em caso de violência, acidente, morte suspeita. O nosso CCQ aqui é saber que em caso de óbito por causa externa, quem preenche a declaração de óbito é o médico do Instituto Médico Legal. Próxima questão, questão da Unirio de 2020. Gestante de 32 semanas
sem acompanhamento pré-natal, chega ao pronto-socorro após perda de consciência. O marido relata que há várias semanas suas pernas começaram a inchar muito. Há 5 dias passou a se queixar de dor de cabeça e quase não respondia ao ser chamada. Ao exame, edema de membros inferiores, 3 cruzes, frequência cardíaca 120 batimentos por minuto, PA 210 por 140 milímetros de mercúrio, coma superficial, ausculta respiratória, estertores crepitantes em bases pulmonares. Durante o exame, apresentou convulsão, tendo vomitado e aspirado vômito. No dia seguinte, o raio-x evidenciou broncopneumonia. A paciente evoluiu com febre alta, semicomatosa, tendo sido interrogada septicemia em uma única evolução no seu prontuário. Foi a óbito 4 dias após a internação com o mesmo quadro, considerando-se a parte 1 das causas de morte no atestado de óbito, assinale a alternativa que representa o preenchimento adequado das linhas A, B, C e D, respectivamente. Então aqui é aquela questão típica que a gente precisa preencher de fato a declaração de óbito. E aí a gente tem as seguintes alternativas. Alternativa A, parada cardíaca, broncopneumonia, eclâmpsia, gestação. Alternativa B, falecimento múltiplo de órgãos, aspiração de vômito, convulsões, eclâmpsia. Alternativa C, eclâmpsia, convulsões, broncopneumonia, e aí a linha D estaria em branco. Alternativa D, septicemia, aspiração de vômito, convulsões, eclâmpsia. E alternativa E, broncopneumonia, aspiração de vômito, convulsões e eclâmpsia. Então a primeira coisa aqui que a gente vai fazer nessa questão é: a gente sempre evita que a causa direta do óbito seja termos gerais, como por exemplo parada cardíaca, falência múltipla de órgãos. Então justamente por isso a alternativa A e B eu já vou cortar de vez. A gente não vai marcar elas porque não é elegante eu colocar isso numa declaração de óbito, porque todos os óbitos eventualmente vão evoluir com parada cardíaca, com falência múltipla de órgãos. Em algum momento isso vai acontecer. Então, a gente não coloca esses termos gerais na declaração de óbito, porque são termos, digamos assim, que óbvios. E aí a gente tem aqui o seguinte, né? Era uma paciente gestante, que ela chegou lá ao seguinte, ó, com edema de membros inferiores, com um aumento da PA, uma PA de 210 por 140, em coma superficial, e aí ela teve uma convulsão. Então, o que eu tô falando aqui de questão de quadro gestacional? Não que eu precisasse disso aí para marcar minha alternativa correta. Mas aqui eu estou diante de o quê? De uma eclâmpsia. Então, eu tenho certeza que a professora Tabata conversou disso com vocês. Então, aqui, eclâmpsia. Então, é a causa base do óbito. É a partir daí que iniciou os eventos que levaram a paciente ao óbito. Então, vamos lá. Eclâmpsia. E aí, depois da eclâmpsia, o que ela teve? Convulsões, né? Ela teve ali as convulsões, ela aspirou, justamente porque ela ficou ali semicomatosa, broncoaspirou, e aí por isso ela fez uma pneumonia, que foi a causa direta ali do óbito da paciente. Então o nosso preenchimento é sempre saindo da causa direta que levou ao óbito para a causa base, e aí a gente tem nosso gabarito, a alternativa é broncopneumonia, aspiração de vômito, convulsões e eclâmpsia. A sequência corretíssima aí do caso dessa paciente. Lembrando, A e B eu não marcaria, parada cardíaca, falência múltipla de órgãos não são adequados para eu colocar. A alternativa C, ela tá trocada, ela tá começando da causa base até chegar na causa direta que levou ao óbito. E a alternativa D, ela também coloca ali termos gerais, coloca ali septicemia, então ela não tá tão elegante quanto a alternativa E, que é o nosso gabarito. E o CCQ aqui, saber que a causa imediata ou terminal fica na primeira linha da declaração de óbito, a causa direta que levou ao óbito. E aí lembrando que não tem problema se a gente não preencher alguma linha, então a última linha. Então, por exemplo, eu poderia colocar, vamos supor o seguinte, que essa paciente, ela convulsionou, broncoaspirou e morreu. Aí eu colocaria o seguinte, eu colocaria na primeira linha broncopneumonia, na linha B eu colocaria a questão de aspiração de vômito, na linha C eu colocaria convulsão e aí a linha D poderia ficar em branco. Aqui eu tinha coisas suficientes para preencher as 4 linhas, mas caso eu não tivesse, a última linha ela pode ficar em branco,
tá bom? Então isso não estaria errado. Na verdade aqui estaria, porque eu sei que foi uma eclâmpsia, então eu tenho coisas para preencher as 4 linhas. Mas se em alguma situação eu preencho somente 3 linhas, não tem problema, eu preencho linha A, B e C. Certo, gente? Próxima questão, questão do Distrito Federal de 2021. Uma paciente de 22 anos de idade, solteira, no Lípara, foi admitida na unidade de pronto atendimento com queixa de ter sofrido violência sexual há cerca de 5 horas por um homem desconhecido que a abordou com arma branca quando ela retornava para casa e a obrigou a ir até um terreno abandonado. A mulher referiu ter havido penetração vaginal e relatou que nunca teve relação sexual anteriormente. Com base nesse caso, assinale a alternativa correta. E aqui é uma conduta diante de um caso de violência sexual. Alternativa A. A notificação compulsória de violências deve ser realizada pela vítima e faz parte da documentação para a ação penal do agressor. Alternativa B. O encaminhamento para o uso da profilaxia pós-exposição e para a coleta de vestígios no Instituto Médico Legal é de responsabilidade exclusiva da delegacia especializada. Alternativa C. A violência sofrida pela mulher é objeto de notificação compulsória e deve ser feita por qualquer profissional de saúde que a atendeu. Alternativa D. Essa vítima está protegendo algum conhecido, pois esse tipo de violência só acontece em ambiente domiciliar. E alternativa E. Após medicada, a mulher deve ser encaminhada ao IML, que realizará a notificação compulsória. Então aqui a gente tem um caso de violência sexual que é notificação compulsória, é um agravo de notificação compulsória. A notificação compulsória pode ser preenchida por qualquer profissional de saúde. E aí aqui a gente já tem o nosso gabarito, que é a alternativa C. A violência sofrida pela mulher é objeto de notificação compulsória e deve ser feita por qualquer profissional de saúde que atendeu. Corretíssima a letra C, mas vamos avaliar as outras afirmativas aqui. A afirmativa A fala o seguinte: notificação compulsória de violência deve ser realizada pela vítima. Gente, não, tá errada. Pode ser feita por qualquer profissional de saúde, não precisa ser realizada pela vítima. Então tá errada. Alternativa B. Encaminhamento para o uso de profilaxia pós-exposição e para coleta de vestígios no IML é de responsabilidade exclusiva da delegacia especializada. Não é. Sempre que a gente tem esses termos aqui, tem que ser, é exclusivo, a gente tem que olhar com vista grossa para a questão. A gente tem que olhar assim e falar, deve ter alguma coisa errada aqui. Então não é de responsabilidade exclusiva da delegacia especializada. Ela foi para um ambiente hospitalar e lá mesmo o médico pode orientá-la quanto aos trâmites a seguir. Alternativa C está correta, é nosso gabarito. Alternativa D, essa vítima está protegendo algum conhecido. Isso aqui parece até teoria da conspiração. Errada, viagem. E a alternativa E, após medicada, a mulher deve ser encaminhada ao IML, que realizará a notificação compulsória. Não, a notificação compulsória ela é feita quando eu vejo que ocorreu determinado agravo, eu tenho suspeita de determinado agravo, eu já devo fazer essa notificação. Então não precisa ser o IML, certo? O CCQ aqui lembrar que violência sexual é agravo de notificação compulsória e notificação compulsória é preenchida compulsoriamente por qualquer profissional de saúde, certo? Próxima questão do SMS São Paulo 2021. O Decreto-Lei número 9.434 de 1997 determinou o Conselho Federal de Medicina como normatizador dos critérios diagnósticos de morte encefálica. Assim fez por meio da Resolução CFM 1480/1997. Considerando os aspectos diagnósticos da morte encefálica, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Presença de resposta do reflexo plantar na ausência dos outros reflexos avaliados, invalida o diagnóstico de morte encefálica. Alternativa B. A presença de posturas de descerebração descarta o diagnóstico. Alternativa C. Em adultos, o exame clínico precisa ser repetido após 12 horas para confirmação diagnóstica. Alternativa D. No Brasil, não é obrigatória a realização de exame complementar para confirmação diagnóstica. E a alternativa E. O estado de hipernatremia não interfere no diagnóstico. Então, lembrando, os critérios estabelecidos para a morte encefálica, eles são descritos na resolução do CFM. O CFM que fez essa resolução, que tem lá todos os critériozinhos para eu falar se é ou não morte encefálica, e a partir daí eu abro o protocolo de morte encefálica. Para isso, o paciente tem que estar
arresponsivo, ele não pode ter resposta, e ele não pode ter distúrbio hidroeletrolítico, não pode ter distúrbio ácido básico, ele não pode ter alteração de temperatura, porque são fatores que poderiam confundir ali o meu diagnóstico de morte encefálica. Então vamos começar aqui de baixo para cima. O estado de hipernatremia não interfere no diagnóstico? Gente, não tem como. Para eu abrir o protocolo não pode ter nenhum distúrbio de hidroeletrolítico, então tá errado aqui. Alternativa D, no Brasil não é obrigatória a realização de exame complementar para confirmação de diagnóstico? Sim, eu preciso sim de exame complementar. Está descrito lá no meu protocolo de morte encefálica, então eu preciso respeitar isso. Alternativa C, em adultos o exame clínico precisa ser repetido após 12 horas para confirmação diagnóstica. Ele tem que ser repetido o tempo aqui que está incorreto. Alternativa A, presença de resposta do reflexo plantar na ausência dos outros reflexos avaliados, invalida o diagnóstico de morte encefálica. Essa aqui também está incorreta. O reflexo, os reflexos de tronco, eles podem ser mantidos mesmo no diagnóstico ali de morte encefálica. E a alternativa B, presença de posturas de descerebração, descarta o diagnóstico. Aí sim está correto, porque se ele fez descerebração, ele fez uma resposta e aí eu não posso abrir o meu protocolo de morte encefálica. CCQ, atitude de descerebração descarta o diagnóstico de morte encefálica, uma vez que há atividade de tronco cerebral e estruturas acima dele. E, gente, terminamos aqui o nosso Revisando com Questões de Medicina Legal. Até a próxima!